Olá, a gente está começando mais um podcast. Esse é o canal do Caio Miranda Carneiro, que sou vereador aqui na cidade de São Paulo e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui uma pessoa muito especial para entrevistar, para trocar uma ideia e apresentar para vocês. Afinal, eh, todos nós viemos, né, de nossos pais. Então hoje eu recebo aqui o meu pai, que é o Paulo Fernando Carneiro, o Paulão, eu chamo ele de Big, e que ele vai falar um pouquinho, porque para falar as histórias e um pouco da trajetória, um podcast não seria suficiente. Mas como ele tem um livro que foi lançado há uns 2 anos atrás, e esse livro tem repercutido muito, e o livro também conta um pouco da nossa história e da história de muitos dos brasileiros. A gente vai ter o livro Caminhos Cruzados como fio condutor, mas vamos falar também de outras coisas, de como meu pai chegou em São Paulo, encontrou minha mãe, como que eu e meus irmãos viemos a esse mundo, que contexto político, e a influência disso para eu ser hoje um vereador, uma pessoa que está aí lutando para fazer um Brasil melhor. Antes de mais nada, eu vou pedir para quem está pela primeira vez tendo contato com o nosso podcast, além do YouTube, a gente tem o vídeo, né? No canal Caio Miranda Carneiro. Você também pode acompanhar nas principais plataformas de podcast, é só procurar pelo meu nome, Caio Miranda Carneiro, no Instagram e no Facebook também. E no Twitter é Caio M Carneiro. Então siga a gente nas redes, interaja, que é um prazer conversar com vocês. Paulão, e aí? Hoje a gente está aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, né, a sua idade, onde você nasceu, se é pernambucano, e antes de chegar em São Paulo, tentar passar de forma breve por onde você passou. Tá certo. Então, eu sou pernambucano, mas sou filho de paraibano com pernambucano. A minha mãe, na verdade, é de uma cidade chamada São João do Cariri, que fica na Paraíba, no sertão da Paraíba, alto sertão da Paraíba. Meu pai é de uma cidade chamada Quipapá, que é em Pernambuco, ali perto de Garanhuns, uma cidade de montanha, né? Quipapá era, na linguagem africana, significa refúgio de fugitivos. Ali abrigava negros e índios e cristãos novos que fugiam da Inquisição na época, final do século, metade, né, do século XVII, porque Quipapá fica a 40 quilômetros da Serra da Barriga, lá onde ficava o quilômetro dos Palmares. Então sou lá, mas meus pais se encontraram e foram morar na usina Caxangá, que fica em Ribeirão, na cidade de Ribeirão, no interior de Pernambuco, uma usina de açúcar. Meu pai trabalhava na usina, então foi lá onde eu nasci, em 1947. Então, 1947, no distrito de Caxangá, que fica na cidade de Ribeirão, em Pernambuco. Aí depois vocês procuram no Google aí, Ribeirão, não é Ribeirão Preto, aqui do interior de São Paulo, a gente vai chegar lá também. Meu pai já morou em Ribeirão Preto, é Ribeirão, em Pernambuco. E, e lá, então, a cidade toda girava em torno da usina, é isso? A usina de cana, como que era a Pernambuco de 1947? Então, Ribeirão, na realidade, ele abrigava, nessa época, aliás, marca de transformação econômica e social no Brasil, porque naquela época ainda a grande massa da população era rural. E Ribeirão tinha umas 3 usinas, tinha a usina Caxangá, a usina Aripibu, a usina Estreliana, Bomburral, tinha várias em torno de Ribeirão, né? Todas as usinas que foram decaindo. Hoje, Pernambuco, que tinha 200 usinas naquela época, hoje deve ter no máximo umas 20, né? Reduziu muito, mas Ribeirão girava em torno da indústria de açúcar, que é uma coisa que vem desde a colônia. Pernambuco já foi o maior produtor de açúcar do Brasil. Olha que legal, então tem um pouco da história aí. Pernambuco era o maior produtor de açúcar e uma economia toda estruturada nisso, gerava emprego nisso, cidades e comunidades, e hoje não está mais baseado nisso. Hoje Pernambuco tem o Porto de Suape, tem um polo industrial, petroquímico, e as cidades da costa cresceram muito, e além de Caruaru e Petrolina, ou seja, o interior de Pernambuco. Interior. Cresceu muito. Tem essa mudança que houve, inclusive industrial, porque
com o fim da cultura canavieira, ou a queda da cultura canavieira, procura atrair. Tem o Porto Suape, né? O Polo Digital tenta se fazer em Recife, alguma coisa já baseada na tecnologia digital, mas tem a fábrica Jeep também, que fica em Pernambuco, ali em Goiânia, quase na fronteira com a Paraíba. Para quem não lembra, Goiânia Goiânia, perdão. É uma cidade lá de Pernambuco que foi uma das cidades onde o Lula, acho que no primeiro ou no segundo mandato, fez uma obra com a ajuda das Forças Armadas. Era uma estrada que era uma tristeza. Eu cheguei a passar por lá com meu pai, a gente andava de ônibus, tudo esburacado, fizeram um asfalto e tal. Então, é uma cidade emblemática, Goiânia, de Pernambuco. Isso, aquela ligação entre Pernambuco, entre Recife e João Pessoa, são cidades bastante próximas, mas era uma estrada estreita, né? Então ela foi duplicada pelo Exército. A ligação hoje está muito melhor e foi no governo Lula que foi feito isso. Então vocês veem que legal, essa questão da infraestrutura no Brasil, a gente que é de São Paulo, a gente está mal acostumado, porque São Paulo se desenvolveu mais economicamente e tem grandes rodovias e tal. Os outros estados demoraram um pouco, né? Nos governos do Lula e no primeiro da Dilma teve uma fase de investimento mais forte no Nordeste e portanto, para a gente que é daqui de São Paulo, a gente fica pensando numa estrada de terra importantíssima, assim, não tem. As grandes estradas já estão concedidas e tal. Uhum. Mas agora vamos seguir aqui. De Ribeirão, até que idade você viveu em Ribeirão e para onde você foi depois? Então, ali a gente não tem alternativa na usina de açúcar para estudar. Você completou o primário, você não tem para onde ir. Então, a solução é trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo na usina. A usina tem um negócio chamado, que eles chamam de parada da usina, apontamento. No período de chuva, a usina não moe, ela fica sendo sob manutenção. Eles pegam o quê? Um exército de criança para tirar o cascalho, aquele ferrugem que fica na ferragem, nas engrenagens, né? E eu era um desses soldados que raspavam a ferrugem para pintar em seguida. Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, por aí. Aí, depois desse emprego na raspagem do cascalho, eu trabalhei no DIC. O DIC é a oficina de locomotiva. Lá tudo era feito por locomotiva a vapor, pertencente à própria usina, que carregava a cana. Eu trabalhei no DIC, era muito engraçado, porque a locomotiva ela tem a caldeira, né, que é aquela coisa que fica no meio, e dois depósitos laterais de água. Esse depósito lateral de água acumula, chama-se tender, acumula muita ferrugem. Mas para entrar ali dentro tinha que ser uma criança, porque não cabe a cabeça do adulto, não passa ali. Eu era a criança que entrava para raspar aquilo e pintar depois. Trabalhei bastante tempo no DIC, aí em seguida fui trabalhar na oficina de automóvel, que era um avanço, eu fui trabalhar com motor a combustão, deixei de lado a locomotiva a vapor, aprendi a mecânica de automóvel, até que em 64 a minha família saiu da usina e nós fomos para Recife. Eu fui morar em Recife. Bom, então parte da infância e adolescência já foi trabalhando e em trabalhos que hoje acho que é inimaginável você pensar uma empresa usar uma criança para limpar ferrugem e tal. Hoje isso seria até proibido, né? Seria contra proibido. Todas as normas de direito trabalhista aí. Seria até... Porque a remuneração era o quê? É dinheiro ou dava um lanche? O que era? Na verdade, eles tinham... Isso é interessante observar, que naquela época os direitos trabalhistas não haviam chegado ao campo ainda. Eles chegaram no governo de Arraes, primeiro governo de Arraes, né, que foi até 64, quando ele caiu. Ele dizia que o trabalhador rural também tinha direito a salário, quando os usineiros eram contra isso, né? E o trabalhador, a criança lá, ganhava metade do salário mínimo. Era uma coisa assim para contribuir. Mas para nós crianças, a gente se sente até mais valorizado procedendo como adulto, trabalhando, fazendo uma coisa como adulto. E naquele universo restrito da usina, ser mecânico era uma glória, era uma realização, né? Eu desde cedo fui trabalhado para ser mecânico. E aí a família mudou então, de Ribeirão foi para onde? Para Recife? Foi para Recife, nós moramos lá numa periferia de Recife, chamada Cajueiro Seco, e passei um tempão lá em Cajueiro Seco, até que eu entrei estava na idade de serviço militar, eu entrei na aeronáutica com o sonho de ser mecânico, de utilizar essa minha capacidade de mecânico na aeronáutica. Trabalhei no Parque de Aeronáutica do Recife, lá eu fiz um curso de mecânica de avião.
Então, fiz uma graduação na mecânica locomotiva, de automóvel, de avião a jato, que era aquele TF-33, o caça na época, o caça mais moderno que tinha na aeronáutica. Eu trabalhava. A minha decepção é que na mecânica, tanto na locomotiva quanto no automóvel, a gente faz tudo. Uma peça está ruim, você ajeita ela, recupera, faz usinagem, etc. No avião não, o avião vem tudo novo. Uma peça está ruim, você vai e troca pela nova, né? E eu trabalhei muito tempo na aeronáutica, até que em 70 eu fui excluído do serviço militar. Aí vim trabalhar no Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro, que foi uma escala para mim. Na verdade, eu vim para São Paulo, mas eu fiz uma escala de 2 anos no Rio. E aí no Rio, mas conta como foi essa história, porque não precisa entrar em detalhes, mas assim, é muito legal para mim e para meus irmãos. Meu pai, em razão dessa questão de trabalhar e tudo mais, não seguiu o curso escolar correto. Então chegou na idade adulta e não estava plenamente alfabetizado. Então você teve que correr atrás disso, de fazer alfabetização à distância, supletivo. Isso. E aí foi prestar vestibular, porque você não teria como pagar a faculdade, não é? E no Rio... Não, mas isso foi em Recife ainda. Na época que eu estava na aeronáutica, eu cismei de estudar. Eu digo, bom, meus irmãos já tinham estudado, não significa que eles foram privilegiados, não. Simplesmente eu que calhou de eu trabalhar na usina e arrumar um emprego na usina. Meus irmãos iam para casa de parente para estudar, minha irmãzinha Olorina estudava em Ribeirão, e eu só me dediquei a estudar, parei depois de fazer a alfabetização primária lá na usina. Aí quando estava na aeronáutica, aí eu, por iniciativa minha, eu fui fazer o tal do supletivo. Só que eu não tinha nem o ginásio, nem o colegial. Fiz tudo em 2 anos. Um ano eu fiz não sabia que era tão fácil. No ano eu fiz o ginásio, no ano seguinte fiz o supletivo. Aí nesse mesmo ano eu fiz o vestibular da Faculdade de Direito do Recife, fui aprovado, comecei a estudar, mas vim para cá por causa da carência de emprego lá, né? Não tinha emprego. E aí eu larguei a faculdade e vim tentar a vida no Sul, como muitos jovens, muitos nordestinos fazem. O grande problema do Brasil, além das desigualdades sociais, existem as desigualdades regionais. As regiões do Brasil são muito desiguais entre si. E em Recife, naquela época, não tinha emprego. A pessoa como eu dificilmente arrumava uma colocação razoável. Eu saí da aeronáutica, eu vim com a intenção de vir para São Paulo, parei no Rio, trabalhei na Varig 2 anos, eu fui mecânico da Varig. A Varig, na época, era a maior companhia aérea do Brasil. Trabalhei lá no Galeão. Né? Um trabalho bem legal, bem remunerado, mas parei de estudar de novo. Aí cismei de vir para São Paulo para voltar a estudar, arrumar um emprego legal também. Aí eu larguei o Rio e mudei para São Paulo. Então você passou no vestibular de Direito lá em Pernambuco, na Federal, largou porque não tinha trabalho, não tinha emprego, veio para o Rio, trabalhou 2 anos no Rio e aí você veio para São Paulo. E aí de novo vestibular. Aí no Rio, eu cheguei em São Paulo, né, eu já tinha essa qualificação de mecânico, que é uma profissão, né, valorizada. Na época a economia estava aquecida, não foi difícil encontrar emprego aqui em São Paulo. Eu trabalhei no Campo de Marte, né, como mecânico. Mais uma vez, larguei o jato que trabalhava na Varig, né, que era Boeing, e fui trabalhar com esses aviões monomotor no Campo de Marte. Uma experiência muito boa, porque a empresa tinha aviões e helicópteros de aluguel, né, para aluguel. Táxi aéreo, né? Táxi aéreo. Eu trabalhava nessa empresa chamada Marte de Aviação. Foi um trabalho muito legal, muito dinâmico, muito bom. Aí eu comecei a me preparar para o vestibular. Dessa vez eu queria trabalhar em jornalismo. Minha tendência agora, minha paixão era o jornalismo. Eu queria trabalhar em jornal. Vocês veem que legal a importância que é a formação técnica, né? No Brasil a gente não... meu pai só conseguiu ao longo dessa trajetória dele se empregar porque ele aprendeu um ofício que era o de mecânico, de carro, de máquinas, de avião. Então no Brasil a gente tem que ter um pouco essa noção que às vezes a faculdade ela vai te dar uma profissão que
ela é uma profissão que às vezes a empregabilidade vai ser mais difícil, dependendo do momento econômico. Já a função técnica, ela é um pouco mais segura às vezes. Então, não é demérito nenhum e é uma coisa que em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, é super valorizado. Então, acho que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ou seja, todo lugar que você foi, a função, o ofício de mecânico, de mexer com pés, esse saber, te foi fundamental para você sobreviver, né? É a coisa que eu queria fazer, que eu sabia fazer, eu poderia até me aventurar em outras coisas. Por exemplo, vendas, que é uma função que abriga com facilidade pessoas até com treinamento na hora, né? Mas eu também não tinha muito talento para vendas e eu já tinha minha profissão. Tinha até orgulho dela, eu tenho orgulho de ser mecânico. Eu queria mexer com máquina também, era uma coisa que me agradava, né? Então eu vim para São Paulo e quem vem para São Paulo, o nordestino que vem para São Paulo, o mineiro também, pessoas que vêm para São Paulo, o gaúcho, a gente pensa em fazer um pé de meia e voltar para a sua cidade. O meu sonho era trabalhar aqui, fazer alguma coisa, construir alguma coisa e voltar para Pernambuco. Eu gosto muito da minha cidade, gosto muito da minha terra, da minha região. Mas isso não foi possível. A história me surpreendeu, né? Me levou para outros caminhos. E aí, como é que foi chegar em São Paulo? Tendo já passado por Recife, pelo Rio, como é que foi? São Paulo te impressionou o tamanho da cidade? Olha, São Paulo me agradou. Eu me senti em casa. Quer dizer, eu já morei em outras cidades, conheço várias cidades do Brasil, até por morar, até pouco tempo. Gosto de todas. Mas São Paulo, eu me senti muito à vontade em São Paulo, pela diversidade, pela facilidade, pela a forma, não é assim, séria com que as pessoas fazem a coisa, os trabalhos. Não tem essa diferença em São Paulo. Achei a cidade muito melhor organizada e muito mais favorável a fazer a construir uma vida do que qualquer uma outra que eu tenha passado. Foi muito legal. E aí, depois de trabalhando lá no Campo de Marte, lá como mecânico, você falou, quero ser jornalista. É uma profissão que eu gostaria de ser. Uhum. E aí você foi estudar para fazer jornalismo. Tinha na época talvez a Casper Libero e a USP. Talvez o Mackenzie. Tinha 3, 4 opções, não é isso? Eu não tinha opção. Para mim a opção era a USP, porque eu só tinha que estudar em escola pública. Não tinha dinheiro, né, não tinha condições. E eu, como eu já havia também passado pela Federal lá em Pernambuco, meu sonho era escola pública, era a USP. Ocorre que a faculdade, na época, a ECA, era uma escola muito disputada. Talvez a escola mais disputada do momento, né, naquele momento, no vestibular da USP. Eu tive que me preparar, trabalhei muito e saía, levava textos para ler. Não fiz cursinho, textos para ler nas horas vagas lá no trabalho. Meu livro era todo cheio com aquela nódoa de graxa, né, de trabalho mecânico. Eu tinha alguns livros lá que estavam enodoados, com a parte as páginas tingidas de graxa. Mas eu estudava bastante, com bastante afinco, porque eu queria. E eu já tinha um background, já tinha um certo conhecimento de antes, né? E uma capacidade talvez a determinação de estudar. Aí eu estudei até mais ou menos, o vestibular era em janeiro, dezembro, estudei mais ou menos até setembro, outubro, e a partir daí eu me desliguei do trabalho e fiquei estudando intensamente, fazer vestibular, e me dei bem. Fui um dos mais bem colocados naquele vestibular. Poxa, muito legal. Quem está vendo a gente aí sabe a dificuldade que é um vestibular na USP, né? Ainda mais... De fato, a ECA, o jornalismo, é um curso que tem poucas vagas, então a concorrência por vaga é muito alta. É diferente, por exemplo, do curso de Direito, por exemplo, ou de Letras, que também são disputados, mas Direito tem 416 vagas, 465, sei lá, que eu prestei também, foi difícil. E aí é legal, eu quero fazer um parênteses aqui, que lá em casa a gente teve... Na hora de fazer vestibular, eu sempre me espelhei no meu pai para não ter desculpa pela dificuldade. Porque eu falei, se meu pai, vindo lá de toda essa trajetória lá de Pernambuco, ralando, tal, sem suporte familiar, igual o que eu tive por ele e pela minha mãe, estudou por conta, sem cursinho, e passou na ECA, que era difícil pra caramba, eu não tinha desculpa para não passar no curso que eu quisesse, se eu me dedicasse. Então eu tive que me esforçar muito para entrar em Direito aqui na USP.
Não passei na primeira, só na segunda que eu fui passar, afinal eu fiz o ensino médio na escola pública, tive que fazer cursinho, buscar uma bolsa lá e tal. E sempre meu pai foi uma referência. E aí estou contando essa história para vocês porque os exemplos de casa nos inspiram para a gente seguir na vida também, isso é muito importante. E aí você foi lá fazer jornalismo. Aí essa é uma história que eu acho legal você contar. Como que foi lá no jornalismo? O meu pai era tão diferente do perfil de aluno lá na turma da ECA que o pessoal, no começo, até acreditava. Porque pelo nome e o sobrenome, o professor já sabia qual família que a pessoa era, mesmo estando em São Paulo. Aí veio lá um tal de Paulo Fernando Carneiro. Quem que é? Da onde vem? E aí daqui nós vamos fazer a ponte depois pro livro. Porque o Carneiro, a explicação está no livro também. E aí, mas enfim, como é que foi essa história aí, pai? Então, na realidade, é uma adaptação meio difícil. Você saiu de uma profissão mecânica, você utiliza as mãos, para você partir para uma outra profissão que é mais intelectual. Você tem que usar a tua cabeça, a tua mentalidade. É outro tipo. E, normalmente, quem tem essa formação já estava passado dos 25 anos, 27 anos por aí, e a molecada, os mais jovens, eram pessoas que eram talhadas para aquilo desde criança, queria ser jornalista e se dirigiu para isso. Eu não, eu fui mecânico, eu era mecânico. E quando entrei na ECA também, eu não tinha, depois de fazer vestibular, eu voltei para ser mecânico. Eu estava trabalhando na mecânica novamente, porque não tinha outra forma de sobreviver. E um mecânico ali no meio da ECA destoava um pouco do restante dos alunos, como o cara era mecânico. E como existia aquela coisa ainda, né, era ditadura, uma coisa efervescente de esquerda, poderia pegar bem para quem era de esquerda, mas eu não gosto da história de me considerar diferente ou vitimizar, ou pegar um exemplo de que é alguém que está fazendo uma coisa, sei lá, diferente e merece um tratamento especial. Não, eu sou igual. Eu me misturava lá com o pessoal, mas disfarçava essa coisa de ser um mecânico no meio de pessoas que não eram dessa mesma origem, né? Era muito engraçado isso. Eu escondi isso até por receio de que houvesse uma proteção, ganhasse alguma proteção, mas de parte dos professores, alguns descobriram isso e até que relevavam esse fato. É engraçado essa coisa, como é que um cara que sai da mecânica vai trabalhar meu primeiro trabalho como jornalista foi na Rede Tupi, que fica ali no Sumaré, existe ainda o prédio, mas não a empresa, a Tupi fechou. E eu trabalhei na Tupi e eu também lá, ninguém sabia que eu tinha vindo de uma oficina. Eu disfarçava um pouco, até a forma de eu tratar, me vestir, de ser diferente da maioria dos colegas lá, mas colegas extraordinários. Trabalhei com gente muito boa, né, pessoas de alta categoria. Não vou citar aqui, alguns são famosos, mas posso esquecer alguns. Aí depois trabalhei em diversos jornais e emissoras de rádio, né? Trabalhou na Jovem Pan, no Diário? Trabalhei na PAN, trabalhei na Rádio Eldorado, fiz alguns freelancers aí, trabalhei no Diário do Grande ABC, né? Diário de São Diário Paulo. de São Paulo. Isso. Revista também, né? Você chegou a trabalhar na primeira leitura, não? Não, né? Não, eu fiz freelancer para a primeira leitura com o Reinaldo lá para a revista Bravo também. Então, era uma coisa assim. Mas isso foi uma adaptação que foi natural, uma coisa natural. Aperfeiçoei também a minha forma de atuação, né, de escrever, de tudo. Me posicionar, uma mudança completa na minha trajetória profissional. Isso aí, para entender que aqui a gente acaba não dando a dimensão, né? Mas seria o equivalente a uma pessoa, porque o que acontece? Imagina você crescer, né, e você não seguir, você não estudar na escola, fazer o ginásio, o colegial, tudo certinho, e acompanhar aquela turma que estudou com você e naturalmente fazer o vestibular. Isso é natural, né, de quem tem essa oportunidade. Meu pai não teve, então ele foi para o ofício de mecânico, então o ambiente de colegas de trabalho dele eram mecânicos, pessoas mais simples que não estudaram. E aí ele foi fazer o jornalismo. Então é um choque mesmo cultural muito forte. E mesmo ele passando pelo jornalismo, a hora que ele vai trabalhar com colegas que falam francês, inglês, alemão, já viajaram para o exterior, a família toda deu sempre um preparo, tocam piano, não sei o quê, pessoas com um background cultural e educacional muito maior.
E aí o meu pai, com esse jeitão dele, ele não admite em hipótese alguma que tenha tratamento especial ou vitimismo, não sei o quê, mas também ele não deixa também passar por baixo. Então ele ficava correndo atrás o tempo todo para não dever em nada para esses profissionais por não ter tido a infância e a adolescência que eles tiveram. Então você sempre correu atrás, né, pai? Eu acho que isso é o de menos. Na verdade, nós somos todos iguais nessa noite. Lá dentro todo mundo é igual. Chegou na redação, não importa de onde você veio. Não, é tudo igual. Muito bom. E aí, na USP, né, na época você conheceu minha mãe, Foi. que fazia geografia, história na FEFELESH, né? Uhum. E a partir daí, vocês começam uma história juntos, e aí eu sou o primeiro filho, vou nascer lá em 82, né? 82, acho que é o ano, não sei se é da Elis Regina ou Raul Seixas, um dos dois aí. Elis morreu Isso. em 82, então é o ano que eu cresci ouvindo isso, que eu nasci no ano que a Elis Regina morreu, e meus pais são grandes admiradores da Elis Regina, que foi talvez a maior cantora que o Brasil já teve, né, popular. E aí o meu irmão nasce em 84, a Olivia, minha irmã, em 88. Eu nasci, a gente morava no bairro na Saúde. Na Saúde, zona sul de São Paulo. Meus irmãos também. Depois a gente morou no Campo Belo, né? E por fim, Santa Cecília, região central, aqui perto de Genópolis. Fala, pessoal, essa foi a primeira parte do podcast com o Paulo Fernando Carneiro, meu pai. Então, se você quiser ver na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre o livro dele, Caminhos Cruzados, e a importância do povo judaico e toda a trajetória dos judeus expulsos de Pernambuco para fundar Nova York, a influência disso na formação aqui da cultura brasileira. Vamos falar um pouco do jornalismo, o futuro dessa profissão, que é a profissão do meu pai, fake news e tudo mais. Então, se você quiser acompanhar, siga na segunda parte, podcast parte 2, ao fim desse papo com o Paulão, com quem tive um grande orgulho de gravar e que é meu pai, sou suspeito para falar.